Então, o nosso tema batalha espiritual e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a reflexão de hoje é como age o inimigo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero começar antes da gente entrar na nossa reflexão de hoje, lembrando o que nós vimos na semana passada. O que nós vimos é que, primeiro, o diabo e os demônios existem, essa realidade espiritual é uma realidade de fato, então isso daqui não é história para boi dormir, não é coisa de filme, existe de fato o diabo e os demônios. Vimos na semana passada, e isso daqui é uma coisa muito importante, que o objetivo principal do diabo e dos demônios não é deixar a gente pobre, não é fazer a gente ficar doente, nem frustrar todos os nossos sonhos da vida. E eu estou enfatizando isso porque é muito comum as pessoas no nosso tempo, hoje em dia, principalmente algumas igrejas aí, de algumas linhas, colocarem nas costas do inimigo qualquer coisa que der errado na nossa vida é o inimigo. Porque o pensamento é que o inimigo está aí para frustrar os nossos sonhos. Então a gente não fica rico por causa do inimigo, a gente tem doença por causa do inimigo, qualquer coisa ruim que acontece na nossa vida é o inimigo, mas não é verdade isso. A gente viu isso na semana passada, que o objetivo principal do inimigo não é deixar a gente pobre e doente, mas é principalmente nos afastar do Deus verdadeiro e do Evangelho de Cristo. E falamos disso na semana passada, que muitas vezes o diabo até mesmo traz a riqueza como uma maneira de nos afastar de Deus, até mesmo muitas vezes ele permite coisas muito boas e ele até promove coisas boas em nossas vidas para que nós nos esqueçamos do nosso Deus e para que nós nos iludamos com as coisas desse mundo. Então, o inimigo, o objetivo dele não é físico e nem material, o objetivo dele é espiritual e tem a ver com nos afastar do Deus verdadeiro e repare nisso, nos afastar do Deus verdadeiro, porque o inimigo muitas vezes usa até mesmo de falsas religiões e de falsos pensamentos a respeito de quem é Deus para nos afastar do Deus verdadeiro. Então, ele é muito astuto, nós vimos isso na semana passada também. Vimos que ele é como um leão que procura alguém para devorar. Esse é um versículo bíblico que o Satanás e o inimigo é como um leão que está em derredor procurando alguém para devorar. E aí você já deve ter assistido lá no Discovery Channel aquela figura do leão atrás da moita, preparando uma emboscada, só esperando um animalzinho mais fraco ficar para trás e ficar numa situação de vulnerabilidade para ele atacar. Então a Bíblia vai dizer que o diabo e os demônios são assim à nossa volta. E isso e outras coisas que a Bíblia nos fala então desse leão e desse inimigo é que ele tem poderes sobrenaturais, porque o diabo é um anjo caído, o diabo foi um dia um anjo de luz e por isso ele é um ser criado por Deus com forças e com poderes. Então, o diabo tem poder, inclusive, por exemplo, a gente vai falar mais disso futuramente, mas é por isso que, às vezes, em alguns outros lugares, que você vê coisas sobrenaturais acontecendo que a gente sabe que não é ação de Deus. E da onde vem isso? O inimigo tem poderes sobrenaturais e ele usa isso muitas vezes para confundir as pessoas. O inimigo, o diabo, ele é como um leão procurando alguém para devorar. E ele é inteligente, experiente e astuto. O diabo é inteligente, ele tem anos de experiência, a humanidade toda aí, e ele é extremamente astuto. Ele usa coisas e nos confunde das mais diversas maneiras. Ele age, na maioria das vezes, silenciosamente. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque as pessoas pensam que assim, o que, que é a ação do inimigo? É quando a pessoa está lá possuída, estribuchando no chão, rolando para lá e para cá. Ó, lá está o inimigo. E é verdade, o inimigo faz essas coisas também. Mas, na grande maioria das vezes, o inimigo não age de maneira visível e clara. Porque quando uma pessoa tem algum tipo de possessão dessa forma, a primeira coisa que a gente faz é ir para a igreja, é buscar Jesus, é ir atrás do Senhor, é achar alguém para nos ajudar e tal. Na maioria das vezes, o inimigo age de maneira silenciosa, de maneira que a gente nem percebe que ele está agindo, de maneira onde ele possa passar o mais desapercebidamente possível. Porque assim ele deita e rola e a gente nem percebe e a gente acha que está tudo certo. Então, na grande maioria das vezes, ele age de maneira silenciosa nos nossos pensamentos e colocando, soprando coisas nos nossos ouvidos para que nós nos agarremos em mentiras, em ideias erradas e assim nos afastemos da verdade de Deus. E uma outra coisa que a gente pode colocar que a Bíblia também nos mostra é que o inimigo está do seu ladinho, agora, neste momento, ele está do seu ladinho o tempo todo. E aqui, quando a gente fala o inimigo, não é que o diabo, Satanás, como são vários, o diabo não é onipresente, ele não está em todos os lugares, mas como você tem vários demônios, não é só um, mas o diabo é o líder de milhares, de um exército de anjos do mal, de espíritos do mal. Então, você tem aí eles espalhados por todos os lugares,
e ele está, a influência e as forças espirituais do mal estão à nossa volta o tempo todo, e ele usa tudo o que for possível para nos fazer cair. Então, eu estou só colocando essas questões, e eu sei que isso pode parecer, nossa, Júlio, caramba, então significa que eu vivo num filme de terror? Olha, não é bem isso, porque, como a gente falou semana passada, em Cristo a gente é mais do que vencedor, então, assim, é, quando a gente se atenta a essa questão e a gente luta essa batalha com as armas corretas, a gente é mais que vencedor em Cristo. Mas essa é uma realidade e é muito importante você, desde já, se conscientizar dessas verdades e dessa realidade que nós vivemos em uma batalha espiritual de fato, que essa é uma realidade à nossa volta. Quanto antes você se atentar a esse fato e se conscientizar disso, melhor é, porque antes você vai começar a lutar contra isso e a se armar contra isso. Saiba que a nossa vida aqui na Terra, meus irmãos, não é uma vida como se você estivesse passeando, fazendo uma viagem, curtindo a vida. A Bíblia frequentemente fala da vida cristã como uma batalha, porque de fato nós estamos em campo de batalha. Vamos chegar ainda na situação onde a gente vai descansar das nossas batalhas, mas nós vivemos em uma realidade de batalha espiritual e a gente tem que se atentar para isso. E quando a gente se atenta e luta com as batalhas certas, está tudo bem, a gente consegue viver e viver muito bem, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, isso é o que a gente viu na semana passada, essa realidade existe, está à nossa volta, estamos nessa batalha, e hoje eu quero estudar com você, então, como age o inimigo e quais são as armas principais que ele usa. Então, eu vou dar aqui uma introdução, como eu disse, e eu quero estudar com vocês hoje 2 textos bíblicos. Um é a tentação de Adão e Eva, para a gente ver lá como que o diabo agiu e enganou Adão e Eva, e depois eu quero estudar Mateus 4, a tentação de Jesus, para ver como que o diabo tentou enganar Jesus, mas não conseguiu, como que ele tentou Adão e Eva e como ele tentou Jesus. Esses são os 2 textos que a gente vai ver hoje, mas antes disso, eu quero começar já colocando algumas premissas antes da gente entrar no texto. Primeira coisa é que, como Satanás age, gente, a principal ação do inimigo tem a ver com a tentação. O que é tentação? É o diabo nos estimular ou nos induzir, e essas 2 palavras são importantes. O diabo não nos faz fazer nada. O que ele faz? Ele nos estimula ou ele nos induz a pensamentos, palavras e ações que são contrários à vontade do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Vou repetir porque isso daqui é muito importante. Qual é a principal ação do inimigo? Ele nos estimula e nos induz. Nós já temos a corrupção natural do nosso coração. Nosso coração tende ao mal. Então, o que o diabo faz? Ele usa de diversas situações e ele estimula, é como se ele estivesse atiçando um fogo que já está dentro de nós, nos estimulando e nos induzindo a quê? Essas 3 coisas são importantes, gente, porque o diabo não induz a gente só a fazer o que é errado. Ele nos induz, antes de tudo, a pensar naquilo que é errado. A gente vai ver nas tentações aqui, tanto de Adão e Eva quanto de Jesus, que tudo começou com o diabo lançando pensamentos contrários à vontade de Deus. Então, ele nos tenta, a principal ação do inimigo é nos tentar, e ele nos tenta como? Nos estimulando e nos induzindo a pensamentos, palavras e ações que são contrários à vontade do nosso bondoso e maravilhoso Deus. É verdade que nós usamos a palavra tentação para quando a gente está diante de um desejo, mas nem todo desejo é uma tentação. Por exemplo, nossa, eu estou com uma vontade, eu estou sendo tentado a comer um chocolate agora. Nem sempre isso é uma tentação de fato, a não ser que eu esteja sendo tentado a comer descontroladamente um chocolate. Simplesmente ter vontade de comer chocolate não é uma tentação. Uma tentação é quando eu estou sendo tentado a fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. Estou sendo tentado a pensar em algo que é contrário à vontade de Deus e assim por diante. Então, como que Satanás age? Principalmente nos tentando, ou seja, nos estimulando a pensamentos, palavras e ações que são contrárias à vontade de Deus. E Satanás usa tudo o que for possível para nos tentar e para nos estimular. Muitas vezes ele usa pessoas, muitas vezes pessoas do nosso convívio, muitas vezes pessoas do nosso trabalho, muitas vezes familiares, muitas vezes pessoas queridas. Satanás usa, por exemplo, quando na vida dos jovens, outros jovens que os estimulam a fazer coisas erradas, e assim por diante. Então, ele usa tudo que for possível de ser usado. Ele usa pessoas, ele usa desejos que já estão no nosso coração, ele usa prazeres de maneira geral, coisas que muitas vezes não são nem erradas em si, mas ele coloca aquilo para que a gente se agarre aquilo e viva por aquilo. Então, alguns exemplos que a gente pode dar sobre isso
Por exemplo, e aí eu sei que isso é uma questão polêmica, mas a Bíblia não fala que bebida é errado. A Bíblia, em nenhum momento, ela fala que beber bebida alcoólica é pecado. Mas o diabo vai querer usar isso de alguma forma e nos estimular a ser controlados pela bebida. E aí a embriaguez é pecado, é óbvio. E o que, que Satanás faz? Ele nos tenta a desfrutar dos prazeres da vida de maneira sem moderação. Isso são tentações. Ele nos tenta com pensamentos, ele nos tenta com acontecimentos, coisas acontecem à nossa volta e ele começa a soprar coisas em nossos ouvidos, a gente vai ver isso. O ponto aqui é dizer o seguinte: Satanás usa tudo que for possível para nos tentar e para nos estimular a pensamentos, palavras e ações que são contrárias à vontade de Deus. E uma coisa que é muito importante, porque em todas as tentações, o diabo sempre vai usar da mentira, do engano e da distorção da verdade. Porque que o diabo faz? O que é uma tentação e como que ele age? Ele sempre vai apresentar, e o diabo faz isso, aquilo que é contrário à vontade de Deus como algo desejável e agradável. E para fazer isso, ele vai usar de engano. O pecado nunca é agradável, nunca é bom e nunca é o melhor. Mas o que o diabo faz? Ele usa da mentira, do engano e da distorção da verdade para nos induzir a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, fazendo com que nós creiamos que isso é melhor para nós. A gente vai ver esse padrão tanto na tentação de Adão e Eva quanto na tentação de Jesus. Mas guarde isso: o diabo nos tenta e por trás de e sempre ele nos tenta usando de mentiras, enganos e distorções da verdade, e às vezes ele usa até mesmo a Bíblia de maneira distorcida para nos induzir a coisas contrárias à vontade de Deus, porque ele é extremamente astuto. Uma coisa que é importante colocar desde já é que tentação é diferente de pecado, isso são coisas diferentes. Então, ser tentado não é pecado. Ser estimulado a fazer algo errado, o que é a tentação? É quando vem aquele desejo e eu estou vendo que eu estou sendo estimulado a fazer alguma coisa errada. Embora isso seja extremamente ruim, a tentação não é pecado. Eu posso vir esse desejo, vir esse estímulo da minha carne de Satanás e eu dizer não a esse desejo e a essa inclinação. Eu fui tentado, mas não pequei. Então, tentação e pecado são coisas diferentes. E por que é importante eu estou destacando isso? É porque é muito comum crentes que confundem tentação com pecado e eles se sentem assim, eles sentem que eles pecam o tempo todo e eles são as piores pessoas do mundo, porque, na verdade, não é que eles pecam o tempo todo, mas eles são tentados o tempo todo. Nós somos tentados constantemente. Mas eles confundem tentação com pecado, e aí eles acham que eles, assim, o tempo todo eu estou pecando, quando, na verdade, assim, o tempo todo nós estamos sendo tentados, mas não necessariamente pecando, porque eu posso ser tentado sem ceder à tentação. Então, vou dar um exemplo para ficar prático. Minha esposa falou de maneira dura comigo. O sangue ferve, a palavra sobe até aqui na boca e o diabo fala no meu ouvido: você vai aguentar isso daí quieto? Fala, xinga de volta. Eu posso ter toda essa sensação, mas falar: não, não é isso que Deus quer. O que aconteceu? Veio a tentação, eu fui estimulado, mas eu falei não para essa tentação. Eu fui tentado, mas eu não pequei. Isso não é pecado, isso é tentação. Então, tentação é diferente de pecado. O pecado é quando vem isso daí e eu falo, vou falar mesmo, e solto um monte. Aí, eu não só fui tentado, como também pequei. E uma última coisa a dizer, antes de eu entrar aí nos nossos dois textos, é que, gente, o diabo não é responsável pelos nossos pecados. Ele nos tenta. A única coisa que o diabo faz é nos tentar, ele nos estimula. Mas somos nós que escolhemos se nós cedemos ou não. Isso aqui é uma coisa importante, porque a culpa do nosso pecado é somente nossa, não é do diabo. O diabo ele só nos tenta, ele só nos estimula, ele só lança enganos, mentiras e distorções da verdade. Quem escolhe agarrar isso, acreditar nisso, e quem cai nessas armadilhas somos nós. Então, o diabo ele não age na nossa vontade. A nossa vontade é nossa. As nossas ações são nossas. Nós somos responsáveis por cada um dos nossos atos. Ele apenas nos tenta. Isso daqui é uma coisa importante para dizer, porque é o seguinte: a gente vive num mundo também. Isso daí, uma vez eu estava assistindo televisão lá e passei nesses canais aí de igrejas televisivas e eu estava vendo uma cena lá onde o cara falava que ele tinha problema com álcool e aí o pastor estava fazendo a oração para expulsar o demônio do álcool, porque o demônio que estava fazendo o cara ser assim. E aí você tem o demônio da infidelidade, e aí a gente vê isso, o demônio da pomba gira, que faz o cara viver na imoralidade sexual, na prostituição e etc. Não, o diabo não é culpado dos nossos pecados. Se o cara tem problema com álcool, isso é porque ele escolhe se mergulhar nisso. Se tem problema com prostituição, é porque a pessoa escolheu mergulhar nisso. O diabo só nos tenta,
mas a responsabilidade por tudo que nós fazemos é nossa e somente nossa. Então, o que eu quero colocar aqui e trabalhar a partir de agora é que a principal maneira do diabo agir tem a ver com tentação, tem a ver com uma questão invisível aos olhos humanos, mas é uma questão presente o tempo todo na nossa mente e no nosso coração, e é o diabo nos estimulando a pensar, falar e fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, e ele usa o tempo todo de engano, distorção da verdade e mentira para nos induzir ao erro. E agora então eu quero ver com você como que Satanás age, e aí eu vou tirar 3 princípios da tentação de Adão e Eva e 3 princípios da tentação de Jesus. Então, primeira coisa que eu quero falar, então como Satanás age? Lembre-se da história, e aí eu quero ler esse texto com você. Gênesis 3, versos 1 a 3. Lembra que Gênesis 1 e 2, Deus criou o mundo, era tudo muito bom, perfeito, não existia pecado, o homem e a mulher eram perfeitos. Deus colocou o homem e a mulher no jardim e falou o seguinte: vocês podem comer de todas as árvores, desfrutem, curtam, aproveitem. Só tem uma árvore que eu não quero que vocês comam, que é a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Então, essa foi a única ordem, e é sempre bom lembrar que essa árvore não tinha nada de especial, no sentido de a árvore em si era mística, tinha alguma coisa mágica nela. A grande questão ali era se o homem e a mulher iam ouvir e obedecer a palavra de Deus ou não. Então, o grande problema da árvore não é o fruto em si, mas é a questão de Deus deu uma palavra para eles e eles confiam ou não nessa palavra. Gênesis 3 vai começar dizendo o seguinte: mas a serpente, e é Satanás, né? Mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade. E olha como é astuto, e olha aqui lançando enganos, lançando assim, de maneira, distorções da verdade. Satanás disse: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dela, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, olha como Satanás chega. Ele fala assim: nossa, é verdade que Deus falou que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E eu não sei se vocês percebem, mas olha, Deus tinha falado, vocês podem comer de todas. Só tem uma que vocês não podem. Satanás chega já lançando enganos, já de maneira muito astuta, distorcendo a verdade, falando como se, e aí eu não sei se vocês percebem isso, mas o que Satanás está querendo aqui é contar uma mentira para Eva e trazer um engano para a mente dela, é de que Deus não é tão bom assim. Porque olha, o jeito que ele fala, nossa, então Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, como se Deus fosse mal, como se Deus fosse um estraga-prazer que criou um monte de coisa boa, mas eles não podem desfrutar disso. E você percebe que Eva começou a cair no engano quando, na resposta dela, ela fala assim: olha, Deus disse que a gente não deve comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocar nele para que não morra. E quando a gente lê o texto, você vai perceber o seguinte: Deus falou que não podia comer, mas Deus não falou que não podia tocar. Mas você percebe o seguinte: ela já começa a ser levada por esse engano. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar, gente, de como Satanás nos tenta e como Satanás age. Satanás sempre, por trás de toda tentação, vai lançar uma mentira, que é: a vontade de Deus não é tão boa assim. Deus não é tão bom assim. A palavra de Deus não é tão boa assim. Por isso existe um caminho para você que é mais agradável, que é melhor, que vai te fazer mais bem do que os caminhos de Deus. Eu não sei se é para pensar nisso, mas por trás de todas as mentiras que nós contamos está o pensamento de que, puxa, a mentira é melhor que a verdade, pelo menos nesse momento. Deus falou que é para eu falar a verdade o tempo todo. Mas nesse momento, eu acho que tem um caminho melhor que o caminho de Deus para mim. A primeira mentira que Satanás conta, e a gente percebe como ele é astuto e como ele usa da mentira para nos tentar, é que, e por trás da primeira tentação está essa ideia de que Deus não é tão bom assim. E, gente, por trás de toda desobediência, há uma desconfiança da vontade de Deus. Porque por trás de todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que Deus não deseja, eu estou dizendo o seguinte: Deus não sabe o que é melhor para mim, eu é que sei. A vontade de Deus não é boa para mim, a minha vontade é boa para mim. E eu não sei se você percebe isso, mas o que Satanás lança no coração de Eva, e essa é uma sementinha que cai no coração dela e começa a criar raiz, é que a vontade de Deus não é tão boa assim. E, gente, Satanás continua fazendo isso conosco o tempo todo. Deus, e essa é isso que Satanás planta no nosso coração, que Deus é um estraga prazer, e que o desejo dele é que, pelo menos em alguns momentos, é que você não tenha a melhor vida possível e que você não curta a vida. É isso que Satanás faz com jovens, quando sopra no ouvido deles falando o seguinte: se guardar para o casamento, isso daí é besteira. Essa vontade de Deus não é tão boa assim. Aproveite, curta a vida, é melhor para você.
É isso que Satanás sopra nos nossos ouvidos quando, por exemplo, nós estamos dentro da nossa casa e a gente começa a ter uma desavença e a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, que nós não devemos retrucar mal com mal, que nós devemos sempre ser pacientes, mas Satanás lança engano no nosso ouvido dizendo o seguinte, olha, esse não é o melhor caminho. Você vai ficar quieto? Se você fizer isso, daqui a pouco você está no lado, daqui a pouco as pessoas vão estar sentando em cima de você. Existe um caminho melhor para você. E por trás das mentiras de Satanás está a ideia: Deus não é tão bom assim. E os caminhos de Deus não são tão bons assim para você. Satanás é muito astuto, gente. E ele começa a plantar isso no nosso coração aos poucos. As coisas de Deus são chatas. As coisas de Deus são ultrapassadas. É isso que Satanás está soprando no ouvido de Eva. E é isso que ele faz nas nossas mentes e nos nossos corações, frequentemente. E a verdade é que, eu não sei se vocês percebem isso, mas a verdade é exatamente o contrário. A verdade é que Deus nos ama. E toda a orientação que ele dá para nós, mesmo aquelas que parecem ser difíceis, e mesmo aquelas que são difíceis de serem seguidas, é para o nosso bem, é para produzir vida, é o caminho da vida. Mas Satanás vem no nosso ouvido. E por trás de toda tentação está Satanás soprando que o caminho de Deus não é o caminho da vida. O caminho do pecado, ou o caminho dele, ou o caminho do nosso próprio coração, esse sim é o caminho da vida. Então, lembre-se disso, o diabo sempre vai nos tentar, e uma mentira que ele sempre sopra no nosso ouvido é que Deus não é tão bom assim, e os caminhos de Deus não são tão bons assim. É isso que Satanás quis plantar lá no coração de Eva. Uma segunda mentira que a gente vê Satanás plantando no coração de Eva, e Eva caindo feito patinha na história de Satanás, é que o pecado não é tão grave. Percebe que. E aí Eva vai falar para ele: não, Deus disse que não é para a gente nem comer nem tocar. Percebe que ela já está caindo no engano dele. E aí, quando Satanás ouve a Eva falando isso, ele responde para Eva, Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. E olha o que está por trás disso. Satanás está dizendo o seguinte: Deus disse que se vocês comerem do pecado, isso daí é grave. Isso daí vai trazer morte para vocês, mas não é tudo isso, não. Não é tão sério, não. Isso daí não vai dar nada. Pode ficar tranquilo. E, gente, segunda mentira que o diabo sempre conta nos nossos ouvidos é que o caminho de Deus não é tão bom assim. E segundo, é que o caminho do mal não é tão ruim assim. Você percebe que ele sempre joga para os dois lados. Tanto os caminhos de Deus não são tão bons. E segundo, o caminho do mal não é tão grave. É isso que ele fez com Eva. Não vai acontecer nada disso, não. E ele continua falando isso nos nossos ouvidos hoje. Isso daí não é nada demais. Isso daí não vai dar em nada. Todo mundo faz isso daí. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Todo mundo é desonesto, todo mundo sonega imposto. Todo mundo todo mundo vê pornografia. Isso daí não é tão sério, isso daí não dá nada. Quantas pessoas já passaram por isso e já fizeram isso e aí estão de bem com a vida? Quantas vezes eu já ouvi de casais que estão querendo se divorciar, e isso eu já ouvi várias vezes, as mulheres, a moça ou o rapaz fala o seguinte: ah, olha tal pessoa, divorciou, arrumou outra pessoa, tá super bem, tá feliz, não dá nada. Essa é uma mentira que o diabo sempre planta no nosso coração para nos afastar do Senhor, é que os caminhos que são contrários à vontade de Deus não são tão ruins assim. Coisas que ele planta no nosso coração, não seja tão duro com você mesmo. Você é muito bitolado. Há tantos outros por aí que se dizem crentes e são tão piores que você e fazem tantas coisas piores. Não seja tão duro com você mesmo. Isso daqui eu já ouvi bastante de várias pessoas. E isso é engano de Satanás. Eu já ouvi isso daqui também, de pessoas dizendo o seguinte: olha, eu já tentei muito, eu quis fazer o que é certo, mas aí eu cheguei num ponto que eu falei assim: ah, eu acho que eu estou sendo muito duro comigo mesmo. Se eu quiser tomar esse caminho, eu não vou conseguir viver a vida, não vou conseguir aproveitar nada. Então, agora eu estou mais relaxado mesmo. É coisa de Satanás. A segunda mentira que ele planta no nosso coração é que o pecado não é tão grave assim. Ninguém vai ficar sabendo. Não vai dar nada. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém tá vendo. Qual o problema de dar uns beijos por aí sem compromisso? Qual o problema de ficar de conversa mole com aquela moça, com aquele rapaz lá no trabalho? Qual o problema de entrar naquele site? É só fazer escondido. Qual o problema de contar uma mentira? Qual o problema de fraudar a lei? Qual o problema de xingar as pessoas? Isso não é tão sério assim. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que estava para viver uma situação lá no trabalho dele, não era no trabalho, era uma situação lá na vida, e aí
ele falou o seguinte: ah, não, mas se tal pessoa falar isso para mim, eu vou falar para ela que. E o que ele ia falar, assim, não era uma mentira completa, mas era uma meia-verdade. E aí eu falei para ele: ué, mas. É você não, mas. Assim, não é completamente errado. E aí você percebe, o diabo ele lança esse tipo de engano. E eu falei para ele: ó, rapaz, isso daí é engano. Meia-verdade é mentira. Mas o diabo lança enganos de que o pecado não é tão grave assim. Ele fez isso com Eva, lá no jardim. E a verdade, gente, é que todo pecado é muito grave. Uma mentirinha é muito grave. Qualquer coisa é muito grave, sabe por quê? Porque nós estamos pecando contra o Deus que é santo, infinito e glorioso. Nós estamos indo contra o nosso santo Deus. E é por isso que não existe pecado que não seja grave. Todo pecado é extremamente sério, porque é eu usando a vida que Deus me deu, o corpo que Deus me deu, as capacidades que Deus me deu, os dons que Deus me deu, para desonrá-lo e para ferir a santidade dele. Todo pecado é sério. Mas o diabo vai querer lançar essa mentira na nossa mente, no nosso coração, que não é tão grave assim. Terceira mentira que o diabo lançou lá para Adão e Eva, e eles caíram feio. O texto vai continuar dizendo o seguinte, que ele falou, o diabo disse, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus está falando isso porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E olha a terceira mentira que ele conta, o pecado compensa. Sabe por que Deus não quer que vocês façam isso? Porque quando vocês comerem, vocês vão atingir um patamar, vocês vão estar num nível que vocês não têm nem ideia. E é isso que Deus não quer que vocês cheguem. Então, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus. E aí o texto diz que a mulher, vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento, comeu do seu fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu. A terceira mentira que o diabo sempre conta é que o pecado compensa. Eu sei que é errado, mas vai ser melhor assim. Deus não é tão bom e o caminho de Deus não é tão bom. O pecado não é tão grave e no fim o pecado compensa. No fim, o pecado é muito bom. E eu não sei se vocês percebem isso, mas o diabo ele é muito astuto porque ele não chega direto falando para a mulher coma. Ele vai lançando dúvidas, ele vai. E isso daqui, gente, também tem um ensino para nós de como o diabo trabalha. Ele não chega de uma vez e faz as coisas de uma vez, ele vai lançando. Ele lança um pensamento, você abraça aquele pensamento, fica pensando naquilo. Ele lança uma ideia, você abraça aquela ideia e você fica pensando naquilo. Daqui a pouco ele lança uma mais séria, até que finalmente ele abre, escancara o pecado e você já está com a mente toda tomada pelo engano e você cai no pecado. Todas as vezes que nós caímos em pecado é porque de alguma forma nós nos esquecemos da verdade de Deus e começamos a acreditar nas mentiras de Satanás. E a terceira mentira que ele sempre conta e que está por trás de todo pecado é que o pecado compensa. Em muitas ocasiões, a mentira é melhor do que a verdade, é o que o diabo vai dizer. Em muitas ocasiões, se você contar a verdade sempre, talvez você perca seu emprego. Talvez a sua esposa fique com muita raiva. Então é melhor você mentir, guardar isso só para você. É melhor. O pecado compensa. Em muitas situações, ele vai falar: você vai ficar quieto, engolir seco? Você vai fazer papel de bobo? Não seja assim. O pecado compensa. Mostre para que você veio. Finque, se posicione. Seja. Não faça papel de bobo. O pecado compensa, senão você vai fazer papel de bobo. Para que perdoar? É assim que o diabo trabalha. Isso é mentira. Você vai ser fiel mesmo quando ele não tem sido fiel. Você vai ser bondoso mesmo quando ele não é bondoso. Você vai ser perdoador mesmo quando ele não tá nem aí para você. Isso não compensa. Percebe? São as mentiras de Satanás. Você está perdendo tempo com a Bíblia, com a igreja, com Deus. Você está sendo bitolado. Não compensa gastar sua vida com isso. Não compensa. Você tem que aproveitar melhor o seu fim de semana. Você tem que curtir. Você trabalha feito doido. O domingo você tem que aproveitar. Que ir para a igreja que nada. Que ler a Bíblia que nada. Que buscar Deus que nada. Não compensa. Compensa é você se entregar aos prazeres desse mundo. Compensa é você viver pelo dinheiro, viver pelo poder, viver pelo seu trabalho. Buscar a Deus e fazer tudo o que ele deseja não será o melhor para você e para sua família. Há caminhos melhores, siga o seu coração. O diabo sempre trabalha com esses enganos, gente. E se você parar um pouquinho para pensar, todas as vezes que você cai em pecado, você de alguma forma creu que os caminhos de Deus não são tão bons, o pecado não é tão grave e no fim o pecado compensa e vai te trazer algo melhor do que a verdade de Deus para sua vida. Essas são as três mentiras que o diabo sempre conta
E por trás de todas as tentações, sempre está, de alguma forma, essas mentiras estão é, incluídas nelas. E percebe o seguinte: o diabo fala que Deus não é bom, o diabo fala que o pecado não é tão grave, o diabo fala que o pecado compensa. O homem e a mulher caem em pecado. Qual é a consequência disso? Consequências do pecado do homem e deles acreditarem nessas três mentiras de Satanás. Desde então, todos os seres humanos nascem corrompidos. Nós somos inclinados ao pecado porque Adão e Eva creram nas mentiras de Satanás. A intimidade com Deus foi quebrada. A Bíblia vai dizer que logo após eles pecarem, eles se esconderam da presença de Deus. O homem e a mulher começam a brigar. Deus vai cobrar do homem, o homem vai que joga toda a culpa na mulher. Você percebe que começa a ter briga. Gênesis capítulo 4, o capítulo depois do pecado, é o capítulo que vai narrar Caim e Abel. Você vê dois irmãos, um assassinando o outro. Você vai ver o surgimento do sofrimento, da morte física, da morte espiritual, da morte eterna, do inferno. Tudo isso porque o homem e a mulher acreditaram nas mentiras de Satanás. E Satanás continua agindo da mesmíssima forma nas nossas vidas, contando mentiras. Contando mentiras a respeito de o caráter de Deus, que não é tão bom assim, o caminho dele não é tão bom assim, que o pecado não é tão grave e que no fim o pecado compensa. Mas o diabo, ele sempre age no mesmo padrão, prometendo vida e prometendo que o pecado é o caminho da vida, mas no fim ele entrega a morte, como entregou para Adão e Eva, e entrega para as nossas vidas também. Mata o nosso caráter, mata o nosso relacionamento com Deus, mata muitas vezes a nossa família, mata o nosso ânimo, mata o nosso vigor espiritual. O pecado nunca compensa. Então, como Satanás age, a gente vê em Adão e Eva que essas três mentiras são mentiras que ele continua contando de geração em geração e a gente continua caindo. O diabo não é muito criativo, não. Ele continua trabalhando porque o ser humano é o mesmo e ele continua contando as mesmas mentiras e nos induzindo ao erro com base nas mesmas mentiras. E como que Satanás age? Então, primeiro a gente viu Gênesis 3 e agora eu quero ver com vocês rapidamente Mateus capítulo 4, porque você tem a tentação de Adão e Eva e você tem também uma outra tentação que é relatada na Bíblia, que é Mateus 4, que é a tentação de Jesus. Essas duas tentações estão em paralelo porque Adão foi o primeiro representante da humanidade, ele caiu e nós sofremos as consequências do pecado de Adão. Jesus também foi tentado, mas diferente de Adão, Jesus não caiu. Jesus é o Adão que deu certo. E assim como o pecado entrou por Adão no mundo, Jesus, o Adão perfeito, ou o segundo Adão, aquele que venceu, a salvação vem por meio dele. Então, a tentação de Jesus ela está em paralelo com a tentação de Adão e Eva, porque enquanto Adão e Eva foram tentados, caíram, e por isso nós colhemos as consequências do pecado deles, Jesus foi tentado, venceu, pagou pelo nosso pecado, e nós colhemos as consequências da vitória dele também quando cremos em Cristo. Então, essas duas tentações servem aí de paradigma para nós. E o texto vai dizer o seguinte, que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir do quê? Se você ler o capítulo 3, você vai ver que Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, e assim que ele foi batizado, o céu se abriu e Deus disse com uma voz para todos ouvirem: Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, depois disso, depois de Jesus ser anunciado como o Filho de Deus, em quem o Pai tem prazer, Jesus foi ao deserto, conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, e ele estava há 40 dias e 40 noites jejuando e orando, e o texto vai dizer que ele teve fome. Imagina, 40 dias e 40 noites sem comer, ele devia estar varado de fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, e olha a tentação dele, se você é filho de Deus, olha como ele é astuto. Deus tinha acabado de aparecer diante de todos, em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, o céu tinha se aberto e Deus disse em voz audível: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o diabo diz para Jesus: Se você é o filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pão. E olha o que ele está falando: Você é o filho de Deus, não é? O filho amado de Deus em quem ele tem prazer. Bom, se você é o filho amado de Deus, como é que você está passando fome? Como que Deus deixa você passar fome? Manda essas pedras se transformarem em pão. E olha o que o diabo está fazendo. Ele está lançando um engano na cabeça de Jesus e está tentando levar Jesus para o engano. E a tentação aqui, ele está lançando dúvidas na cabeça de Jesus. A dúvida é, será que a graça de Deus basta mesmo? Você não é o filho de Deus? Como é que você está passando fome? Você não é o filho de Deus? Como é que ele não cuida de você? Você não é o filho de Deus? A providência dele não é suficiente? E olha a resposta de Jesus, que interessante. Olha como Jesus vence a tentação. Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. A resposta de Jesus: Deus, na palavra dele, me providencia tudo que eu preciso. Não preciso só de pão.
para alimentar o meu corpo, mas Deus é o Deus provedor que me dá tudo que eu preciso. Mas percebe a primeira dúvida que o diabo tenta lançar na mente de Jesus? Será mesmo que a graça de Deus te basta? Será mesmo que você é um filho amado assim, tão amado assim? Será mesmo? Olha o que você está passando. E, gente, o diabo continua lançando dúvidas dessa mesma forma nas nossas vidas. Dúvidas com relação a Jesus e com relação à graça de Jesus na nossa vida e com relação a se Jesus é mesmo aquele que nos basta. Por exemplo, será mesmo que Jesus é o pão da vida? Será que você não precisa de alguma coisa a mais além de Jesus para ter uma vida boa? Será que você não deveria se dedicar mais e amar mais e buscar mais o sucesso profissional para você se sentir completo? Será que a graça de Deus te basta mesmo? Será mesmo que Jesus é aquele que preenche a gente com amor? Não. Você precisa de um casamento perfeito também. Se você é filho de Deus, como é que você está vivendo essa situação? Você precisa de um casamento melhor. Você precisa de uma família melhor. Você precisa de ser mais amado na sua vida. Como que você, filho de Deus, desfruta de uma vida tão complicada e de falta tanto amor para você? E percebe que por trás de tudo isso está dizendo o seguinte: você não precisa só de Jesus. Só a graça de Deus não te basta, você precisa de mais algumas coisas. E o diabo lança esse tipo de dúvida em nós até hoje, gente. Será mesmo que Jesus é aquele que nos traz segurança? Você precisa de algumas coisas além disso. Você precisa de segurança, você precisa de dinheiro, você precisa se garantir. E o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte, gente. Assim como o diabo lançou dúvidas lá na cabeça de Jesus, será mesmo? Se você é filho de Deus, como é que você está passando por essa situação? O diabo faz isso também. E Jesus responde dizendo o seguinte: a palavra de Deus e a graça dele me basta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A providência de Deus é suficiente para mim. E Satanás vai tentar a gente, falando que só a graça de Cristo não é suficiente na nossa vida, a gente precisa de outras coisas também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua cabeça hoje, Jesus é 100% suficiente para suprir todas as suas necessidades? Ou só Jesus não te basta? Se só Jesus, se você vive a sua vida assim, como se Cristo não fosse aquele que te completasse, mas só Jesus não é suficiente, você precisa de outras coisas, você precisa de uma família melhor, um marido melhor, mais dinheiro, mais sucesso, uma carreira melhor e etc. Saiba que você está caindo no engano de Satanás. Ele está lançando dúvidas. E você tem deixado essas dúvidas criarem raízes na sua mente e no seu coração. Uma outra dúvida que Satanás usa, e a gente vê a partir dessa tentação de Jesus, frequentemente ele vai dizer: como que Deus pode dizer que ama você e cuida de você e mesmo assim permitir com que isso aconteça? Percebe que por trás da palavra de Satanás para Jesus, ele está assim: nossa, mas você é filho de Deus, como é que ele deixa isso acontecer com você? E Satanás faz isso com a gente também, gente. Principalmente quando a gente está em situações complicadíssimas, situações difíceis. Nós somos tentados a duvidar do amor de Deus. Nós somos tentados a duvidar do controle de Deus. Nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus. E Satanás lança a dúvida: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está mesmo cuidando de mim? Será que Deus está mesmo interessado na minha vida? Isso é tentação de Satanás. E Jesus responde para ele: sim, a graça de Deus me basta. Sim, mesmo eu morrendo de fome, Deus é aquele que providencia tudo que eu preciso, porque o sustento espiritual ele nunca vai deixar faltar. Tudo que eu preciso eu encontro nele. E é interessante porque Jesus responde dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele cita um texto bíblico do Antigo Testamento, do Pentateuco, falando que a palavra de Deus, a graça de Deus é suficiente para ele. Ele responde à tentação com a palavra de Deus. A segunda tentação de Jesus, são três tentações. A segunda tentação de Jesus, o texto vai dizer que então o diabo levou Jesus à cidade santa. Então, o diabo tenta a primeira tentação e não deu certo. Segunda tentação, o diabo leva Jesus à cidade santa, coloca ele sobre o pináculo do templo, então leva Jesus para Jerusalém, coloca ele lá em cima no templo e fala para Jesus: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. E olha como ele é astuto, porque está escrito. E agora o Satanás está citando um texto bíblico, se eu não me engano, esse daqui é o Salmo 91. Olha como Satanás é astuto. Ele está pegando um texto bíblico fora de contexto para então tentar Jesus e levar Jesus ao engano. E ele fala: então, se você é filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e ele os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Satanás cita um texto bíblico para confundir Jesus, mas Jesus responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Uma segunda dúvida que Satanás frequentemente lança na nossa mente e no nosso coração é que, se Deus é a nosso favor, a gente tem que aproveitar disso. E aqui a ideia de Jesus responde: eu não vou tentar Deus. Muitas vezes, gente, Satanás usa a seguinte ideia
para nos tentar. Bom, uma vez que Jesus morreu por nós, uma vez que Deus é a nosso favor, uma vez que a gente é filho de Deus, a gente não precisa ser tão duro com a gente. A gente pode aproveitar que no final é só pedir perdão e Deus é bom. Deus perdoa. Isso é uma dúvida e um engano que Satanás planta no nosso coração. Todos os seus pecados estão perdoados, então por que não aproveitar e curtir a vida? Aproveite, enjoy, curta. Jesus já morreu, está perdoado os pecados. E esse é um engano que às vezes Satanás usa. É muito comum quando a gente ensina na igreja a questão de que Jesus morreu pelos nossos pecados, uma vez salvo, sempre salvo, se Cristo pagou pelos nossos pecados, está pago. E a conclusão das pessoas seria a seguinte: bom, se Cristo já pagou pelos meus pecados e se eu creio nele eu estou salvo, então tá tudo certo. Então eu vou curtir a vida, vou aproveitar que no final é só pedir perdão. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que estão vivendo uma vida afundada em pecado, mas na cabeça delas está tudo certo porque elas pedem perdão a Deus. E por que que isso é um engano de Satanás? Porque, gente, Jesus morreu pelos nossos pecados. Como eu posso usar a morte de Jesus como uma desculpa para fazer aquilo pelo qual ele morreu? Ele morreu para me livrar dos meus pecados. Como é que eu uso a morte dele como uma desculpa para pecar contra ele? Mas Satanás lança esse engano. Já que você é filho de Deus, então aproveite. Então desfrute. Não dá nada. Isso daí é coisa pequena, é só pedir perdão para Deus que ele perdoa. Tá tudo certo, você pode viver a semana inteira longe de Deus. Depois você vai na igreja no domingão lá, pede perdão, tá tudo certo. Você é desonesto no seu serviço, você conta mentira, você maltrata sua esposa, você traz sua esposa, você vê pornografia, você briga, xinga todo mundo, você é irado com todo mundo, você é orgulhoso, você é cheio de si, você não confia em ninguém, só confia em si mesmo, você não confia na palavra de Deus, você não tá nem aí pra Bíblia, você não tá nem aí pra oração. Mas no final, é só no domingão você chegar lá, pedir perdão, tá tudo certo. O diabo lança essa dúvida. E muitas pessoas vivem a sua vida inteira nesse engano, achando que estão próximas de Jesus, mas completamente longe da verdade de Deus. Porque uma pessoa que vive dessa forma, ela não entendeu ainda o Evangelho. Ela ainda não entendeu ainda quem é Jesus. Outro engano que está atrelado a isso é, olha, Deus tem que te fazer rico e próspero, você tem que cobrar isso disso. Não aceite. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você deseja, não aceite. Se você é filho de Deus, não aceite menos do que prosperidade, menos que bênção, menos que não sei o quê. Não, não, não. Você tem que cobrar isso de Deus. Ué, Deus, quem que manda? É Deus ou sou eu? É Deus que manda em mim ou eu que mando em Deus? Deus tem planos, inclusive, com as coisas ruins que ele permite acontecer. Então, gente, isso daí são dúvidas que o diabo lança na nossa mente. Se Deus é ao nosso favor, tem que aproveitar então, e ele tem que fazer tudo certo, e no final a gente tem que tratar ele como se ele fosse um coleguinha nosso que eu posso fazer o que quiser e no final ele tem que me aceitar e acabou. É isso. Jesus responde para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. E percebe o seguinte: como Satanás usa de versículos bíblicos, inclusive, distorcendo a verdade de Deus para trazer o engano, a mentira, porque quando cremos na mentira, deixamos de crer na palavra do Senhor e caímos em pecado. Então, outro engano de Satanás é: olha, se está tudo bem na sua vida é porque você está sendo aprovado por Deus em tudo que você está fazendo. É muito comum pessoas pensarem assim: meu trabalho vai bem, minha família está bem, então eu estou de bem com Deus, então está tudo certo. E a pessoa está vivendo uma vida longe de Deus. E na verdade, às vezes é até o diabo que está permitindo com que tudo fique muito bem, para que a pessoa confie em si mesma, fique cheia de si, e ela acha que porque está tudo muito bem, Deus está aprovando a vida dela e está tudo certo e ela pode viver a vida do jeito que ela quiser. Então, Satanás faz isso. Se Deus é ao seu favor, você tem que aproveitar mesmo e viver uma vida de qualquer jeito e tudo mais. Esse é o segundo engano de Satanás para Jesus, e Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro e último engano que Satanás lança na mente e no coração de Jesus é a terceira tentação. O texto vai dizer que o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. E percebe que a terceira e última tentação de Jesus, de Satanás para Jesus, tem a ver com Satanás está oferecendo para Jesus um caminho mais fácil. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, e depois que ele ressuscita, uma das coisas que ele fala é que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, que uma vez que ele enfrentou o mal, morreu pelos pecados e venceu, agora toda a autoridade, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e inclusive sobre a salvação. Olha o que o diabo está oferecendo para Jesus: se você me prostrar, eu vou dar tudo que foi prometido para você, mas vou dar de graça. Vou dar sem precisar passar pela cruz, sem precisar passar pelo caminho estreito, sem precisar sofrer. Eu vou te dar o reino sem você precisar
passar pela cruz. Satanás aqui está propondo para Jesus um caminho mais fácil. Era só ele se prostrar, abrir mão do plano de Deus para ele se prostrar diante de Satanás. E Jesus responde: vai embora, porque a gente deve adorar somente a Deus e somente a ele prestar culto. E Satanás faz isso também. Ele lança esse tipo de dúvida na nossa mente e no nosso coração até hoje. Será que não tem um caminho mais fácil? Será que não é melhor e mais fácil viver pelo dinheiro do que pelo Senhor? Será que não é mais fácil viver pela minha família e deixar Deus de lado e me dedicar apenas e viver como se o centro da minha vida, como se o meu Deus. Percebe o seguinte? Satanás coloca aqui o seguinte: existem outros deuses que é melhor você servir do que o Deus verdadeiro. Talvez o dinheiro seja um Deus que oferece coisas melhores do que Deus. Talvez viver pela sua família e não pelo Senhor, viver pelos seus filhos seja uma coisa melhor para você. Será que não é mais fácil viver para trabalhar? Será que não é mais fácil viver não é mais fácil gastar o seu domingo com o seu lazer, viver pelo lazer, trabalhar a semana inteira para que você possa curtir o seu fim de semana e desfrutar dos lazeres e dos hobbies da vida? O diabo sempre vai oferecer um caminho que aparentemente, um caminho fácil que aparentemente leva à vida e a coisas melhores. Mas no final, aqueles que se dobram diante da vontade do diabo receberão morte. Mateus 7,13 é aquele texto que diz que o caminho é largo, o caminho que leva à condenação é largo e aparentemente fácil. E muita gente entra por ele. Então, uma coisa que o diabo faz frequentemente é oferecer para nós um caminho mais fácil do que o caminho das verdades de Deus. E, de fato, não é fácil sempre falar a verdade. Em muitos momentos, é mais fácil contar uma mentira, porque para contar uma verdade, eu vou ter que me expor, eu vou ter que me indispor com algumas pessoas, eu vou ter que confessar os meus pecados. É mais fácil a gente ficar quieto e não lidar com alguns problemas. É mais fácil, muitas coisas são mais fáceis. É mais fácil você ser desonesto no trabalho, porque é mais fácil ganhar dinheiro sendo desonesto do que sendo honesto, principalmente no Brasil. O caminho do pecado é sempre mais fácil, mas não é o caminho do Senhor para nós. E Satanás lança essa dúvida para Jesus também: será que não tem um caminho mais fácil? E aí Jesus responde, falando: olha, é verdade, é um caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil leva à morte. Mas, como o próprio Jesus disse, o caminho da vida é um caminho estreito, mas é o único caminho que conduz à vida, e é claro que Jesus está falando dele mesmo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, Satanás sempre também, junto com as 3 mentiras de Adão e Eva, ele frequentemente também lança essas dúvidas na nossa mente, no nosso coração. Será que a graça de Deus basta mesmo? Se Deus é a nosso favor, por que a gente não aproveita a vida? Para que ser tão duro com a gente mesmo? Para que levar a coisa tão a sério assim? Aproveite a vida, leve uma vida cristã light. Isso é um engano que Satanás lança, porque uma vida cristã light é a mesma coisa que não ter vida cristã. Porque com o Senhor Jesus é melhor ser frio ou quente, ser morno, a gente já sabe o que ele diz lá em Apocalipse. E a terceira dúvida que o diabo frequentemente lança é: será que não tem um caminho mais fácil? Não. Eu tenho uma proposta mais fácil para você. O caminho de Deus é muito difícil, é muito árduo, é muito complicado. Eu tenho um caminho mais fácil para você. Então, gente, guarde isso. Como que Satanás age? Ele sempre age nos tentando, nos estimulando a pensamentos, palavras e ações que são contrárias à vontade de Deus. E ele sempre faz isso lançando enganos, mentiras e dúvidas, de modo que nós duvidemos da bondade de Deus, da palavra de Deus, e achemos que há caminhos que são melhores, que a graça de Deus não nos basta, que a gente precisa aproveitar a vida e que há caminhos melhores e que vão produzir coisas melhores do que os caminhos do Senhor para nós. E é legal porque todas as tentações Jesus sempre responde, está escrito. A gente vai explorar isso mais nos nossos próprios estudos, nos nossos próximos estudos. Mas em todas as tentações Jesus responde, está escrito. E ele está indicando uma coisa aqui para a gente. Para vencer as tentações, nós precisamos estar profundamente apegados à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo sempre nos tenta com mentiras. E a palavra de Deus é a verdade. Então, como que nós podemos estar armados para perceber as tentações do diabo, as mentiras do diabo e assim combatê-las? Estando com a palavra de Cristo guardada no nosso coração. Como diz o salmista no Salmo 119, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe como que a gente lida com as tentações? Tendo a verdade de Deus guardada no nosso coração, porque assim, lembre-se disso, o diabo sempre nos tenta usando mentiras, enganos e distorções da verdade. Se nós estamos com a palavra de Deus guardada no nosso coração, sempre que vem uma mentira, a gente percebe que aquilo é mentira e rebate com a verdade. Sempre que vem um engano, a gente percebe que aquilo é engano e rebate com a verdade. Sempre que vem uma meia-verdade, Satanás usa até mesmo a Bíblia de maneira distorcida para nos enganar. Sempre que vem uma meia-verdade, a gente ouve aquilo e fala: opa, não é bem assim não. Porque a palavra de Deus diz, na verdade, isso daqui. E eu estou preparado. Então, a verdade de Deus é a nossa principal arma, tanto que a gente vai explorar mais isso, mas na armadura de Deus, lá de Efésios 6, a Bíblia é a espada do Espírito, é a nossa arma
para que a gente possa não cair nos enganos e nas armadilhas de Satanás. E é interessante porque o texto vai dizer que depois que Jesus resistiu à tentação de Satanás, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. E Jesus resiste a Satanás e então Deus supre e dá, inclusive, comida para ele, mostrando que, olha, resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês e vocês vão desfrutar do caminho da vida. E para concluir, gente, quero trazer aqui algumas conclusões finais. O diabo sempre tentará de tudo para nos afastar do Senhor. Lembre-se disso. Ele sempre estará tentando todas as coisas na sua vida para te afastar do Senhor. E ele sempre vai armar tentações, sempre usando, lembre-se disso, gente, sempre usando de maneira astuta de mentiras, enganos e meias verdades. As principais armas do inimigo são mentiras, enganos e meias verdades. Por isso que o diabo é chamado de o pai da mentira. E muitas vezes ele vai usar até coisas, até versículos bíblicos, até coisas que estão na Bíblia de maneira deturpada, até meias verdades bíblicas, para nos levar para longe do Senhor e para nos enganar. Então, essa é a principal arma dele, essa é a principal linha de ação de Satanás. E eu não sei se vocês percebem isso, mas todas as vezes que nós acreditamos nas mentiras de Satanás. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, muito importante. A grande maioria das pessoas que vivem com problemas emocionais, assim vivem porque, de alguma maneira, creram em pensamentos que são errados e são enganosos, e a pessoa começa a pensar naquilo e a meditar naquilo, e são sopros, enganos que o inimigo sopra na mente e no coração dessa pessoa, e ela começa a crer naquilo, e ela começa a meditar naquilo, e ela começa a internalizar aquilo, e aquilo começa a acabar com a saúde emocional dela. Por quê? Porque o diabo ele lança enganos. A mentira mata a nossa alma, a verdade traz vida. Então, todas as vezes que você perceber que está faltando vida, faça uma análise profunda assim você percebe que está faltando sabedoria, etc. De alguma forma, o diabo lançou alguma mentira, algum engano, e você está crendo nisso de alguma forma. Então guarde isso. Faça uma pergunta para você. Quais são as mentiras e os enganos que o diabo tem soprado no seu ouvido? Quais são as mentiras e os enganos que o diabo tem soprado no seu ouvido? Se você fala assim, não, no meu ouvido eu acho que não tem soprado nada, não. Sinto lhe informar, mas você não entendeu ainda. Aí eu fiquei, se você pensar isso, eu fico mais preocupado ainda com você, porque significa que você está numa batalha e você não está nem percebendo, ele está deitando e rolando na sua vida. Quais são as mentiras e os enganos que o diabo tem soprado no seu ouvido? Você está atento? Você está percebendo? Ou você nem está percebendo isso? Você está tão assim, perdido nessa batalha que você nem percebe as mentiras e os enganos. Ou se você percebe, você tem caído nessas mentiras e nesses enganos, ou você tem combatido essas mentiras e esses enganos com a palavra de Deus. E eu faço outra pergunta aqui. Quais são as mentiras que o diabo tem soprado no seu ouvido? E aí a outra pergunta é, e quais são as verdades de Deus com as quais você pode rebater todas essas mentiras? Você tem estudado a palavra e buscado as verdades de Deus para rebater essas mentiras? Lembre-se, nós vivemos em um campo de batalha, mas em Jesus nós somos mais que vencedores. Ele venceu e nele nós também podemos vencer. O primeiro Adão caiu, Adão e Eva caiu, mas o segundo Adão, Jesus, venceu. E Jesus morreu para nos dar perdão. E lembre-se disso, Jesus morreu para nos dar perdão dos nossos pecados, porque nós caímos nas tentações de Satanás várias vezes já na vida, e nós precisamos de perdão. Então, Jesus morreu para nos dar perdão, e não só perdão, mas para nos dar forças. E nele, nós somos mais que vencedores. E eu vou fechar com isso para dizer o seguinte: às vezes você pode ter olhado para tudo isso aí que eu falei e pensado, ih, rapaz, puxa vida, esse estudo me deixou para baixo, viu? Agora eu me senti assim, como um soldado numa batalha sem nenhum escudo, sem nenhuma arma, sem nenhuma espada, como se eu estivesse enfrentando uma batalha desarmado contra um inimigo que está com vários canhões para cima de mim. Eu quero te dizer uma coisa: Cristo Jesus já enfrentou tudo isso e venceu. E é por isso que quando nós estamos em Cristo, e quando nós buscamos a Cristo, e quando nós nos fortalecemos em Cristo, nós conseguimos perceber as ciladas do diabo, e nós não só conseguimos perceber as ciladas, mas nós enfrentamos e vencemos as ciladas do diabo. Jesus venceu e nós também podemos vencer nele. E a pergunta que eu faço é: você está firmado nesse Cristo? Você tem buscado a esse Cristo? Você tem amado a esse Cristo? Nele, nós somos mais do que vencedores. Então, e nós fechamos aqui o nosso estudo de hoje, e eu quero abrir agora então para o nosso momento de perguntas e respostas.